CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 11 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Definido o adversário da Espanha na final da Eurocopa. Trata-se da Inglaterra. O English Team bateu a Holanda por 2-1 ontem à tarde em Dortmund. Xavi Simons abriu o placar para os holandeses. Harry Kane e Watkins decretaram a virada com direito a gol aos 46 minutos do segundo tempo. 2-1 para a Inglaterra e agora o duelo contra a Espanha no domingo às 4 da tarde em Berlim para definir o campeão da Euro. E daqui a pouco informações da Ponte Preta, que tem o primeiro reforço na janela de transferências. Tomás Luciano, lateral de 22 anos, revelado pelo Grêmio e que estava no futebol português, já está em Campinas para exames médicos. E a final da Copa América também está definida. A Colômbia venceu o Uruguai por 1-0 e vai enfrentar a Argentina no domingo. O gol colombiano foi marcado por Lerma de cabeça ainda no primeiro tempo. A Colômbia atuou com 10 jogadores toda a etapa complementar, em virtude da expulsão de Munhoz nos acréscimos do primeiro tempo. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Corinthians perdeu para o Vasco da Gama por 2-0 em São Januário. Foi o último jogo do técnico interino Rafael Larucci à frente do time, já que a equipe passará a ser dirigida por Ramon Dias. Hoje o Palmeiras tenta assumir a liderança do campeonato contra o Atlético Goianiense às 7h30 da noite, enquanto o São Paulo visita o Atlético Mineiro às 9h30 da noite. Copa do Brasil, Juventude venceu o Internacional por 2-1 ontem à noite no Beira-Rio, no jogo de ida da terceira fase. Com o resultado, o Papo joga pelo empate, neste sábado em Caxias do Sul, para avançar às oitavas. A derrota também culminou na queda do técnico Eduardo Cudê. Nesta segunda passagem do argentino pelo Inter, foram 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. Um bom aproveitamento de 56,45% dos pontos. Daqui a pouco vamos ouvir a apresentação de Rodrigo Pastana e do presidente André Marconato. Pastana volta ao Guarani com a missão de comandar as próximas contratações. Até o momento, são 5 reforços anunciados que estão no bid e viajam para Novo Horizonte. O Bugre tem compromisso contra o Tigre neste sábado, tentando encerrar uma sequência de 10 jogos sem vitória. E o Real Madrid confirmou a data de apresentação de Kylian Mbappé. Marcado agora oficialmente para o dia 16 de julho, próxima terça-feira, às 7 da manhã, no horário de Brasília, no Santiago Bernabéu. Antes de apresentar Mbappé diante da torcida, o atacante vai se encontrar com o presidente Florentino Pérez para o protocolo de assinatura do contrato válido por 5 temporadas até junho de 2029. Como o Fábio Scheib trouxe ontem, como uma notícia bombástica aqui no CBN Esportes, o Mbappé vai usar a 9. Falando em Fábio Scheib, essa lenda está aqui no CBN Esportes, trazendo mais destaques do futebol. Grande abraço para você, bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar do líder do Brasileirão. Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã às 8 da noite, nesta quinta-feira. O técnico Tite não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, que sofreu uma lesão no tornozelo na última rodada contra o Cuiabá. O também atacante Everton Cebolinha segue de fora, se recuperando de contusão. Em meio a negociações com o Palmeiras, o centroavante Gabigol volta a ser relacionado após 3 jogos fora. Ele, porém, começa no banco de reservas, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheib. Agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Olha, já nós vamos repercutir, né, as entrevistas do Rodrigo Pastana, que ele tenha boa sorte à frente do Bugre, e a do presidente André Marconato. E com todo respeito ao André, é um empresário de grande sucesso, né, com independência financeira e tudo mais.
Agora, pelas entrevistas, Julião, não sei, né? Parece que não é muito do ramo, não. Acho que o negócio dele não é muito futebol, não. Acho que até por isso também ele delega as funções, mas tudo bem. Vamos lá, que o Pastana tenha boa sorte. Como eu venho dizendo, ele não faz gol, ele não defende, ele não dá assistência, mas pode ser algo positivo para o Guarani nesta missão quase que impossível de escapar do rebaixamento. São estes os destaques aqui do CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070. Se você estiver fora do código de área 19, coloca aí 19 991869070. O WhatsApp está à sua disposição. Abraço para a galera também que nos acompanha no YouTube, @CBN Campinas, com imagens ao vivo aqui dos estúdios no Complexo EP. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, a coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Massa FM. Quem segue pela Avenida Brasil vai fazendo um bom caminho, viu, Júlio? Sentido Vila Nova, desde o Balão do Timbó até ali Avenida Imperatriz Leopoldina. Quem segue no sentido oposto também não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem, sentido centro. A Avenida Imperatriz Leopoldina, aí tem excesso de veículos na chegada ao balão ali da Praça Nossa Senhora das Graças, tem uma lentidão, e também na saída da Praça Nossa Senhora das Graças até a Rua Eleutério Rodrigues, sentido Avenida Brasil. A Doutor Teodoreto de Almeida Camargo tem trânsito intenso na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido oposto, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Quem segue ali pela Avenida Luiz Ismânio e Avenida Cônego Antônio Rocato segue sem dificuldades nos dois sentidos. Júlio. Muito bem, Thaís Azevedo volta na programação da CBN com mais informações, agora 11h15.
Ofertas Hispânia Atacadista. Leite longa-vida líder, só R$ 4,49 um litro. Óleo de soja Vita Livre, apenas R$ 5,19. Hispânia Atacadista. É preço baixo, lucro certo. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 16 minutos. A gente começa o nosso programa hoje falando da derrota do Corinthians. Gabriel Dudziak está chegando, trazendo informações do futebol paulista e também com jogos envolvendo São Paulo e Palmeiras. Dudziak. No dia em que anunciou a contratação do argentino Ramon Dias como novo treinador, o Corinthians visitou justamente a ex-equipe dele, o Vasco da Gama. O primeiro tempo foi equilibrado, com as melhores chances sendo do Corinthians, mas no início da segunda etapa, o Vasco foi às redes com Lucas Piton. Os paulistas tentaram a reação, até tiveram a bola, só que finalizaram muito pouco. No fim, para piorar a situação corintiana, Sforza, de falta, mandou no ângulo de Donelli. Final, Vasco 2, Corinthians 0. O alvinegro paulista segue na zona de rebaixamento e agora espera que o trabalho de Ramon Dias renda frutos imediatamente, algo que o comandante também quer, como revelou em entrevista à TV Corinthians. Pero seguramente tiene tan grande los jugadores que van a entender la situación y van a saber adaptarse al momento, donde tenemos que conseguir resultados, trabajar de una cierta manera, tener una cierta actitud, y esperemos todo eso pueda suceder en muy corto tiempo. Hoje o Palmeiras e o São Paulo entram em campo. Às 7h30 da noite, o Alviverde encara o Atlético Goianiense no Allianz Parque, tentando assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe está a 1 ponto do primeiro colocado, o Flamengo. Para o jogo desta quinta, o técnico Abel Ferreira segue com os desfalques de Bruno Rodrigues, Lázaro, Zé Rafael e Murilo por lesão, e também de Richard Rios pela disputa da Copa América. Não há nenhum retorno, nem nova ausência, razão pela qual a equipe deve ser a mesma que venceu o Bahia no domingo. Já o tricolor paulista joga às 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A principal novidade do time será o goleiro Rafael, que volta ao gol da equipe depois de ter defendido a seleção brasileira na Copa América. Além dele, voltam aos titulares os atacantes Caleri e Ferreirinha, que cumpriram suspensão na última partida. Com isso, Wellington Rato e André Silva devem ir para o banco de reservas. O Santos, por sua vez, se prepara para o jogo da próxima segunda-feira contra o Ituano pela Série B. O meia Juliano, com uma lesão na coxa, será desfalque, mas o volante João Schmidt, que cumpriu suspensão, estará de volta. O atacante Guilherme também tem chances de retorno após se recuperar de um edema na coxa. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Começamos com o Corinthians, Carão de Freitas. Que fase está o Corinthians, hein? Ramon Dias terá dificuldades, mas vamos também exaltar aqui a organização e o crescimento do Vasco. 3 vitórias seguidas também. Sem dúvida. 2 pontos que a gente precisa pontuar, né? Embora aqui a gente fala de Campinas, mas o Vasco, esse crescimento com 3 vitórias consecutivas, uma vitória fora de casa sobre o Internacional, uma vitória contundente, com autoridade sobre o Corinthians, 10ª colocação, e com possibilidades de crescimento, Felipe Coutinho chegando, ou seja, um momento diferente da história do Vasco, um momento que combina com a história do Vasco, né? De vitórias, de contratações, de nomes importantes do futebol, não esse Vasco mambembe que a gente, infelizmente, a gente se acostumou a ver. Agora, com relação ao Corinthians, agora é uma nova era, a gente espera que seja um novo momento, que o Ramon Dias consiga blindar esse time para realmente focar apenas então somente a escapulida da zona do rebaixamento. Ontem um jogo em que nós já colocávamos o Vasco como favorito, a derrota não foi nada de anormal, mas agora o próximo jogo contra o Criciúma, né, que é na terça-feira que vem, esse sim, já sob a batuta do Ramon Dias, e é um jogo inegociável, é um jogo que o Corinthians precisa vencer, de repente uma combinação de resultados pode até tirar o timão da zona do rebaixamento e seria um passo importante nesta gestão do técnico Ramon Dias. Mas claro, ainda é um combo de problemas e cabe ao argentino ter a tranquilidade para tocar o elenco, para tocar o futebol do Corinthians, sem que a parte política tenha interferência. Pois é, né, Fábio Scheib, o Ramon Dias vai precisar recuperar a confiança dos jogadores do Corinthians, né? Até algo que se falava aqui na redação, estávamos discutindo. Matheus Donelli terminando como capitão do Corinthians no jogo contra o Vasco demonstra muito sobre o que é a desorganização dentro e fora de campo hoje do clube, né, Fábio?
Externo, uma falta de comando dentro da equipe, a equipe muito abalada pelos resultados. Ramon Dias esteve ontem em São Januário, nos camarotes, né? Já está acostumado a São Januário, que treinou bastante tempo o Vasco, e ontem viu de perto os novos comandados serem derrotados pelo Vasco da Gama. Primeiro tempo até bom do Corinthians, teve 2 oportunidades com o Matheus Bidu e com o Igor Coronado numa falta, mas no segundo tempo o Vasco foi superior, o Corinthians não se encontrou e sente bastante essa falta de confiança. Ontem também não contou com o principal jogador, né? O Rodrigo Garro estava suspenso, mas agora o Corinthians tem que juntar forças para a semana que vem conseguir essa vitória contra o concorrente direto, o Criciúma, na estreia de Ramon Dias à frente do Timão, junto a Fiel, né, na Neoquímica Arena. Pois é, agora não sei se essa solução pro Corinthians é o Balotelli. É um jogador caro, né, não sei se chegaria para resolver, né? Mário Balotelli está ainda muito jovem. O problema é a maneira como o Balotelli administrou a carreira. Talvez o último ano de relevância no futebol europeu tenha sido no Olympique Marseille em 2019, de lá pra cá. Olha, Júlio, o Balotelli é um cara muito polêmico, é um cara que dentro de campo ele pode render, até porque é um grande jogador, é um jogador que já foi top, é jogador de Copa do Mundo e tal, mas eu acho que junto com ele vem muitos problemas, né? E algo que o Corinthians não precisa neste momento, até porque já está cheio, é de problema. Eu seria um pouco mais cauteloso, um pouco mais cuidadoso, até com relação à parte financeira, porque o Corinthians ele precisa, neste momento, de tranquilidade, até de simplicidade no trabalho para escapar. E nós conversávamos aqui fora do ar, apesar da situação realmente ser ruim, mas na zona do rebaixamento, dentre os rebaixados hoje, eu acho que o Corinthians é o que mais demonstra uma força para sair. Tudo bem que politicamente é um clube conturbado, é um clube difícil, mas o Corinthians tem alguma qualidade e os jogos na Neoquímica Arena, eles são importantes para o Corinthians, é muito complicado você bater o Corinthians dentro da Neoquímica, e a torcida do Corinthians, mesmo nesta fase, ela costuma se mobilizar, e eu acho que o jogar dentro de casa para o Corinthians daqui para frente no Brasileiro vai ser uma arma importante. Então acho que o Balotelli neste momento, se fosse o Balotelli só jogador de futebol, só a qualidade dele, eu acho que valeria a pena. Mas junto com o Balotelli é um combo de problemas e o Corinthians não precisa disso. O Corinthians precisa de paz, harmonia, se é que é possível, mas muita tranquilidade para sair desta fase aí. Hoje tem chance da liderança do Campeonato Brasileiro sair das mãos do Flamengo, ir pro Botafogo ou ir pro Palmeiras, né? O Palmeiras joga contra o Fortaleza em casa, no Allianz Parque às 7h30. O Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã e o Botafogo visita o Vitória no Barradão. São os 3 times envolvidos aí nessa briga pela liderança, né? O Bahia venceu ontem, o Atlético Paranaense venceu bem fora de casa, também chegou a 30. Uma disputa bem legal, né, Fábio? Pela ponta da tabela, me arrisco a dizer que chegando aí a proximidade com o fim do primeiro turno, é talvez a briga mais acirrada e polarizada pela ponta da tabela da Série A, Fabião. Exatamente, 3 possibilidades de liderança nesta noite, né? O próprio Flamengo mantendo ela, enfrentando o Fortaleza, o Palmeiras tentando vencer o Atlético Goianiense, torcer contra os demais concorrentes, e o Botafogo também, mais um ano, o Botafogo indo muito bem, diferente do ano passado, quando abriu vantagem sobre os outros. Dessa vez o Botafogo tem a companhia do Flamengo e do Palmeiras, que devem lutar até o final. E a gente não pode esquecer também do São Paulo, né? O São Paulo tem um duelo nesta noite contra o Atlético Mineiro, o Atlético que não vem bem, na Arena MRV não ganha, na sua casa, na Arena MRV não ganha desde abril, e vem de resultados ruins nesses últimos jogos. O São Paulo tem a volta hoje do Caleri, também do Ferreirinha, e o Zubeldia vai tentar a 5ª vitória consecutiva, fato inédito no São Paulo nessa temporada, e vai ter o quarteto de ataque que a torcida tanto espera, né? Caleri, Ferreirinha, Lucas e Caleri e Luciano, quer dizer, e o São Paulo tentando essa vitória fora de casa. Exatamente. Tá legal o campeonato, né, Carlos Freitas? Tá muito interessante. Tá legal, né? Interessante. E as equipes que nós, pelo menos eu não confiava que iriam continuar brigando, elas estão brigando e ferrenhamente, fortemente. O Bahia foi à Arena e meteu 3-1 no Atlético.
Jogão. Muito difícil ganhar na Liga Arena e o Bahia foi lá e ganhou com autoridade. Eu acho que dos 3 postulantes à liderança hoje, o Botafogo, o Palmeiras é o que tem o jogo mais vencível, né? Porque joga em casa contra o Atlético Goianiense, o Flamengo também joga em casa, mas é um Fortaleza forte que consegue equilibrar as ações contra equipes da parte de cima. E o Botafogo lá em Salvador, é jogo difícil, o Vitória ainda numa ascensão, 15º colocado, já tentando fugir da zona de rebaixamento. Um triunfo do Vitória hoje deixa a equipe de Salvador muito longe, né, do Z4, então é uma parada difícil para o Botafogo. Eu acho que dos 3 gigantes aí pela ponta, o Palmeiras tem uma possibilidade maior de vitória, e em caso de tropeço do Flamengo, o Verdão pode assumir a liderança. O Marcelo tá mandando aqui, peraí, o Corinthians pegou o técnico do Vasco que venceu o Corinthians, é isso? É mais ou menos por aí, cara. É uma confusão danada aí, a história envolvendo o Ramon Dias e o Vasco da Gama, mas agora o Ramon, de fato, técnico do Corinthians. Bom dia a todos, estamos juntos, Charonal. Tivemos uma degustação. O Ramon Dias teve uma degustação do que vai encontrar. Salve o Corinthians. Cristiano Salvione de Sumaré. Teremos aí um período de análise, né, pro trabalho do Ramon Dias, mas certamente vai ser desafiador para ele. Sim. Essa primeira etapa aí no timão. Pegou uns dias bons, né, no calendário, né, o Júlio. Ele deve começar o trabalho hoje, né? Então estamos na quinta, ele trabalha quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quase uma semana. Quase uma né, semana. É um momento, trabalhar. é um momento legal para conhecer. É claro que ainda não é o ideal, né, em se tratando de um novo trabalho, mas 5 dias, 4 dias e meio, né, um momento importante para ele conhecer o elenco e já tentar colocar a filosofia dele em prática. Saudações tricolores, a Colômbia surpreendeu ontem pelo futebol. Rames parecia o Elvis. Só bate falta, toca, mas para marcar pesado. Mas torce para que a Ponte seja campeã, para que a Colômbia seja campeã. É o Anselmo que manda a mensagem aqui. Valeu, Anselmo, obrigado. Pois não, Fábio? Não, eu ia falar do Corinthians ainda. O Corinthians está perto de anunciar um trio de reforços, né? O André Ramalho, um zagueiro desconhecido no Brasil, brasileiro, atuava pelo PSV da Holanda, foi campeão também na Holanda na última temporada. Jogador de 32 anos, experiente, quer mostrar o seu valor no futebol brasileiro. O Charles, um meio-campista, que jogava no futebol da Dinamarca. E também o Alex Santana, né? O Alex Santana é um bom jogador do Atlético Paranaense, não tem sido muito utilizado. Também é um volante, atuando mais como meia também. Mas é um bom jogador, inclusive naquela semifinal contra o Palmeiras da Libertadores, marcou o gol que deu a vitória ao Furacão. É isso, boa, Fabião. Abraço aqui pro Derivaldo, já fazendo os KMs dele pra lá, pra cá. Bom dia, Júlio Nascimento. Grande Gustavo Magalhães, Gustavo Cearazinho, foi aniversariante de ontem. Ele mandou ontem no Arena. Sensacional, parabéns. Só que ele tem que dar o presente, né? Ele não é o cara do espetinho? Sim. Então. Precisa marcar aí até o fim do mês. É verdade mesmo. Assim que Antônio Augusto Popolupi voltar do retiro espiritual dele, tá no monte lá. a gente uma sexta-feira, visita né? aí. Uma boa, uma hein? quinta ou uma sexta-feira. Uma boa. Alô, legal. Gustavo, pai do Gustavo Cearazinho, estamos chegando aí. Prepara a tropa, porque Fábio Scheib dá trabalho, dá prejuízo. Muita proteína. Isso aí, cara. Vocês acham que tanto a torcida do Guarani quanto a torcida da Ponte aceitariam uma SAF igual a América e outros clubes? Rogério de Sorocaba, abraço, amigos da CBN. Olha, Júlio, a SAF ela tem o lado bom, né? Nós temos aí alguns bons exemplos, como acho que o Bahia, o principal, que é uma parceria, né? Não sei, nem sei se podemos chamar de SAF, mas o Manchester City faz um trabalho muito sério, né? O Grupo City, né? Faz um trabalho muito sério no Bahia, né? Um trabalho de fortalecimento. Hoje o Bahia briga entre os grandes. Eu acho que uma SAF muito bem esclarecida, uma SAF com um pessoal sério que esteja realmente a fim de ajudar, né, seja o Guarani ou Ponte Preta, eu acho que até o torcedor aceitaria. Agora, se for SAF tipo essa do Vasco aí, ou outras SAFs que fracassaram, aí não, né? Aí é melhor deixar como está. Eu acho que a torcida aceitaria, né, Fábio? Eu acho que o problema é você convencer os dirigentes e trabalhar isso muito bem internamente, principalmente por conta dos estatutos de Guarani e Ponte, né? Os clubes estão acostumados a serem associativos, né? Clubes com conselho e tudo mais. É difícil convencer, principalmente a oposição, né? A oposição sempre querendo o poder e acaba sendo uma situação muito complexa. Mas eu creio que seria interessantíssimo, tanto para Ponte Preta quanto para Guarani, claro, respeitando
os mandos do clube, né, como escudo, bandeira, cores da equipe, mas seria importante para eles uma ajuda externa, porque a situação realmente está muito complicada, atolado em dívidas os dois clubes, e a situação a gente não vê melhora tão perto, né? É isso. Agora 11 horas e 30 minutos. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Esportes para falar de Guarani e Ponte Preta, que entrou em campo neste fim de semana. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de julho de 2024. As vendas no comércio varejista do país cresceram 1,2% entre abril e maio. 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE ficaram no campo positivo. As principais influências sobre o resultado foram exercidas por hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Até o momento, o segmento teve bom desempenho em todos os meses do ano. No período, a alta acumulada chega a 5,6%. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a PEC da anistia. O projeto perdoa as punições impostas a partidos políticos que cometeram infrações eleitorais, como o descumprimento de cotas para mulheres. Uma nota técnica assinada por instituições e ONGs afirma que a sociedade não participou da discussão da proposta e critica a medida. Entre os signatários do texto está a Transparência Internacional Brasil. O gerente de pesquisa e advocacy da organização, Guilherme France, afirmou à CBN que a medida cria perspectiva de impunidade para o futuro. Ele também disse que a proposta enfraquece mecanismos de fiscalização de candidaturas de mulheres e pessoas negras e que abre margens para o Congresso pensar em novas anistias. Um incêndio atingiu a torre da Catedral de Notre-Dame de Rouen, na França. O local passa por obras de restauro há anos. Segundo o chefe da Brigada de Incêndios, 70 bombeiros e 40 funcionários trabalhavam para conter o fogo. A catedral é um dos ícones da arquitetura gótica e chegou a ser o edifício mais alto do mundo entre 1876 e 1880. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Manhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos. Estou aqui assistindo os melhores momentos de Estados Unidos e Canadá no basquete. E aí? Tem preparação para as Olimpíadas. É o Dream Team, né? Meu Deus do céu, cara.
Curry, LeBron James, Anthony Davis, Edwards, Booker, Joel Embiid. Pelo amor de Deus, como é Você que não pegou. vai parar isso aqui, né? Chegou você não era nem nascido, né? Mas 92 você chegou a ler, Não, eu não pego sobre. a primeira formação do Dream Team, só a Não. segunda, né? A segunda Nossa, de, 2000, primeira, cara. de Pequim a Londres, que é a geração que reuniu Kobe Bryant, LeBron, Sim. Carmelo Anthony, Chris Paul. Nossa, a primeira foi. Coisa de maluco, né? Fantástico, coisa de maluco. Barcelona parou. Barcelona parou, o mundo parou, né? E estava, Júlio, naquele momento a moda entre as crianças, né? Era aquele o boné dos times da Sim. NBA, né? Então, boné de 8 linhas, aba verde, tudo pra... Nossa, cara, mas era sensacional. O Dream Team era algo fantástico. E as Olimpíadas de Barcelona ajudaram muito na formação da estrela mundial Michael Jordan, entendeu? Nossa, mãe. Claro que ele já tinha furado a bolha Sim. da NBA, mas ele vira um popstar, um rockstar, a partir daquele momento ali das Olimpíadas. Enfim, só que ali não só o Jordan e o Magic Johnson, que eram as estrelas, mas ali o mundo, né? Quem não era tão adepto ao basquete, passou a conhecer John Stockton, Larry Bird, Karl Malone, Charles Barkley. É um time fantástico, né? Sensacional. Todos os jogadores All-Star. Pat Ewing. Todos os jogadores All-Star. Scott Pippen. Nossa, Hall da Fama, enfim. Nada será visto como 92, mas esse time de agora... Promete, hein? É um negócio de maluco, gente. A vai gente tá ser falando legal. aí de jogadores que estão aqui na lista aí dos top 50 da história da NBA, facilmente. Muitos deles. Então vai ser bonito de ver. 11 horas e 37 minutos. Ontem no Guarani tivemos a apresentação de Rodrigo Pastana como executivo. Depois também o André Marconato, presidente do Guarani, aproveitou para conversar com a imprensa. Vamos ouvir o Rodrigo Pastana, ele que assume a vaga, né, de Toninho Cecílio, e explica os desafios com a situação do Guarani e promete uma gestão diferente no Brinco de Ouro. Eu já peguei muitos clubes nessa situação. E o Guarani eu conheço como a minha casa. Então, assim, eu acho que o que é diferente sou eu. Eu sou diferente. Eu tenho uma gestão diferente para o Guarani. Eu conheço muito bem o Guarani. Eu conheço muito bem a minha casa. Então, assim, o que vai ser feito diferente vai ser feito diferente do que foi até agora. Isso é com certeza. Eu vou tentar aplicar aquilo que eu já apliquei em outros clubes, aquilo que eu apliquei em 2016, aquilo que eu apliquei em 2022. Pelo que eu vi, não foi o que foi aplicado até agora, mas quem sou eu para ter também essa capacidade de julgar o trabalho dos outros? Eu acho que todo mundo tentou fazer da melhor forma possível, ninguém chega num clube para fazer coisa errada ou para gostar de perder, e eu acho que foi essa a intenção tanto dos profissionais que estiveram no meu lugar e também dos treinadores que aqui estiveram. O desejo de nenhum deles era que o Guarani estivesse nessa condição. Tenho certeza que todo mundo veio aqui para tentar acertar. Infelizmente, às vezes as coisas não dão liga. O Muricy Ramalho falava muito essa frase e é verdade. Às vezes as coisas não dão liga, a gente tem que achar onde está essa liga, porque ela está aqui dentro, a gente sabe que tem jogadores de qualidade, a gente sabe que tem jogadores que já enfrentaram piores situações e se saíram muito bem. Eu acredito que nós temos um caminho aí a percorrer e achar onde isso se perdeu, onde houve esse desencontro, que é a nossa missão. Perfeito, tá aí então a palavra do Rodrigo Pastana, que tem essa missão também de comandar o mercado da bola do Guarani, né? Lembrando que ele chega ao time com 5 reforços, todos eles já inscritos no BID e certamente estarão em Novo Horizonte. E agora as próximas contratações também terão aí responsabilidade do Rodrigo Pastana, que tem um histórico recente muito positivo. Jamerson Bahia, Richard Rios, Yuri Tanque, Mike, outros jogadores que ajudaram em algum momento, como o Alvarinho, como o Isaac. O Pastana fez boas contratações aí nesse período, até depois em 2023, participando do Bruno José, do Bruninho, atletas que também deram resultado no Bugre, e o torcedor está justamente com essa esperança de novos acertos para tirar o time dessa lama que é a lanterna da Série B. Falando nisso, André Marconato finalmente falou. Cobrávamos, né, uma aparição do André Marconato. Houve aí uma brecha com a apresentação do Pastana, e depois que o Pastana falou,
o André Marconato também respondeu às perguntas da imprensa. Estava na hora, hein, Marconato? Com muito atraso, mas ele falou e explicou as mudanças que o Guarani está passando nas últimas semanas. E a tabela nos mostra que nós precisamos nos mexer. Então, identificamos algumas coisas internas e, dentre elas, a mudança. Porque quando as coisas não acontecem, você tem que mudar. Se não foi o trabalho esperado, a gente tem que mudar. O Toninho é um excelente profissional, nos ajudou muito até então, mas ele entendeu bem, saiu agradecido do clube e a gente entende que a situação que o Guarani está necessita de cuidado e de mudança. E nada mais ou nada melhor do que um profissional que já conheça as estruturas do Guarani para nos ajudar a sair dessa situação, né? André Marconato falou. Ainda me parece incomodado aí, né, com o microfone, mas é algo que ele só vai pegar intimidade conversando mais vezes com a imprensa, se posicionando, e aí vai ficar um processo mais fácil até dele ser compreendido. Mas foram as justificativas aí apresentadas pelo presidente do Guarani. Olha, Júlio, não é fácil um cara como o André, um cara que é do mundo empresarial e conhecer futebol realmente por gostar do Guarani, né, por ser um apaixonado pelo Guarani, mas não tinha essa intimidade, né, com o dia a dia de um clube. Gerir um clube como o Guarani, a responsabilidade é gigante. Você se deparar com pressão do futebol não é fácil, né? Acho que ele nunca viveu isso, nunca tinha vivido isso na vida, né? A pressão futebolística, ter que falar com o torcedor, ter que falar com a imprensa. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de sensibilidade, né? Porque ele demonstra ainda uma certa insegurança para falar. E só com a sequência, só com a cancha, né? Só com a experiência na bola é que ele vai ficar bom de latinha, né? Sim. Como a gente fala. Mas foi importante ele falar. Eu acho que ele tinha que aparecer. Tudo bem, tarde demais, né? Ou pode ter sido tarde demais, mas foi importante ele aparecer, dar as caras, né? Explicar para a torcida o que está acontecendo, se sentir incomodado também com esse momento turbulento que ele está vivendo. Agora, com relação ao Pastana, é engraçado, né? Há 2, 3 semanas o Toninho Cecílio falou, né, para o torcedor, e ele disse também que tinha coisa errada. Aí vem o Pastana e fala que não fizeram aquilo que ele estava fazendo, né? Então cada um com a sua metodologia. O que pega um pouquinho, né, pro lado do torcedor é o seguinte: o Pastana não faz gol, o Pastana não cria, o Pastana não faz defesas, o Pastana não faz cruzamento, né? Eu acho que o torcedor nesse momento ele queria contratações. Agora, o Pastana, este seleto grupo que você passou, Júlio, de reforços, eles foram trazidos para o Guarani com as mãos do Pastana, né? Teve o dedo do Pastana. Então, se ele conseguir contratar reforços nesse naipe, né? Essas apostas que acabaram dando certo, chegaram e já deram conta do recado, ótimo. O Guarani tem possibilidades de recuperação. Agora, fora isso, eu não sei, eu achei muito discurso, sabe? Que eu conheço, que aqui é minha casa, que aqui tem qualidade. Não tem qualidade. Infelizmente, o time do Guarani não tem qualidade. Pode até escapar, mas se escapar vai ser muito mais por uma superação, por aquela coisa do acaso do futebol, mas não tem qualidade. As reposições em relação a 2023 foram reposições equivocadas, reposições muito abaixo, alguns desmandos da diretoria ou algumas ações da diretoria foram completamente equivocadas desde o início da temporada. Então todo esse combo mostra o porquê hoje o Guarani é o lanterna. Ainda dá tempo, embora seja difícil e até pouco provável, mas ainda dá tempo porque estamos falando de futebol. E por isso que a gente ainda acredita no Pastana, ainda acredita, de repente, nas frases de efeito do André Marconato, e eu espero que dê certo, porque Série C ninguém merece, o Guarani não merece, o Guarani já experimentou desse calvário que é a Série C, e outra, ela vem se qualificando, né, a cada temporada, com grandes equipes, com equipes estruturadas, com equipes de capitais. Então o Guarani precisa melhorar o mais rápido possível, uma mudança drástica, uma mudança radical, para que ele consiga aí sobreviver nesta Série B do Brasileiro. É uma missão e tanta aí que o Pastana vai encontrar pela frente, né, Fábio? E já começa, a agenda do Guarani, o calendário é muito difícil, né? Já começa no momento que o Guarani vem de derby, duelo contra o Sport, tem o Novo Horizontino agora pela frente, porque até durante a entrevista ele cita, às vezes a gente precisa parar de perder
e leva um tempo para você pegar confiança. O problema é que o primeiro turno já tá chegando na reta final, né? Exatamente isso. O Pastana pediu tempo também para impor a sua metodologia de trabalho junto ao Guarani. Disse que o Bugre tem condições de melhorar, não vê Guarani com essa pontuação que está hoje, que poderia ter pontuado mais ainda no campeonato. É claro, ele abraça os jogadores que lá estão, porque vão fazer parte dessa engrenagem, mas também disse que tem lacunas para o Guarani contratar mais na janela, né? Disse que já conversou com o Pintado, inclusive, para ver quais são as ausências necessárias, para suprir as ausências necessárias neste momento no Guarani, e crê que vai levar um tempo, né? O problema é esse, o campeonato está rodando, o Guarani está na lanterna da competição, e essa metodologia do Pastana, que disse conhecer o clube, pode demorar um pouco além do necessário, o Guarani pode se prejudicar ainda mais. Mas é um novo caminho, né, que o Guarani tenta, em meio ao campeonato em andamento, mudanças recentes, e com o Toninho Cecílio não deu certo, inclusive o Pastana disse ser amigo do Toninho Cecílio, que conversou algumas vezes sobre o Guarani. Esperamos ver uma nova filosofia do Guarani neste momento, que ainda dê tempo de recuperação, né? É isso. Grande desafio do Guarani pela frente. Repito, primeiro compromisso aí dessa era Pastana, né? Pastana, ele não entra em campo, né? É mais focado aí no departamento de futebol, nas contratações, mas essa era Pastana começa agora no sábado contra o Novo Horizontino. Todos reforços no bid relacionados. E eu não sei não, acho que alguns já entre os titulares. Eu também acredito Na lateral nisso. direita, por exemplo, o Guarani ou joga com o Pacheco. Ô, Júlio, a situação do Diogo Matheus, ele está fora, né? Ontem ele não estava. Ontem a imprensa pôde acompanhar o treino. O Diogo Matheus não estava treinando e ele não está machucado. Então é mais uma ação equivocada. Repito, eu não sei o que acontece no dia a dia. De repente, o Diogo Matheus é um cara que pode ter uma interferência negativa no vestiário, porque dentro de campo, mesmo não rendendo tecnicamente, é um cara que poderia ajudar. Aliás, ninguém está rendendo tecnicamente, o Diogo Matheus faz parte dessa seara. Então, se o Diogo Matheus estava vivendo um dia a dia normal, de trabalho, de jogo, apesar da parte técnica não estar indo bem, eu acho que foi um erro da diretoria, mais uma vez. Agora, se ele tem problemas, se ele é um cara que contamina o elenco, aí a gente pode até averiguar. Mas pelas informações que eu tenho, pelas resenhas com o pessoal do Guarani, pessoal até de vestiário e tal, eu sempre ouvi falar muito bem do Diogo Matheus. Ele está aí há 4, 5 temporadas. Isso, mais de 100 jogos, né? Foi capitão do Guarani, né? Então, de fora, sem saber o dia a dia do Guarani, o comportamento do Diogo Matheus, eu acho que foi mais uma decisão, mais um posicionamento equivocado da diretoria do Guarani, que atrapalha muito o ambiente. Até o Marconato, quando foi questionado sobre os jogadores afastados, né, no caso o Pedro Henrique, o Diogo Matheus e o Camacho, ele disse o seguinte: se teve um afastamento é porque teve um motivo. Não posso responder pelo departamento inteiro, mas temos o técnico e todos que estão envolvidos para essas decisões. Se naquele momento entendemos que era o momento de afastar, entendemos que seria o melhor para o clube. O resultado não está acontecendo. E se você fica estático, as coisas não mudam. Estão praticamente confirmando que neste momento os jogadores estão de fato afastados, né? O Camacho ainda... O caso do Camacho é um pouco diferente, porque ele está tratando de uma lesão, mas não é uma prioridade hoje para o clube e está à disposição do mercado. Júlio, as mudanças, realmente, eu concordo com o André, elas são necessárias, porque até aqui não deu certo tudo que foi feito no Guarani. Agora, as mudanças, elas precisam ser racionais também. Não adianta querer mudar por mudar. Realizar mudanças para justificar para a torcida. Então, tem que ser feito com muita tranquilidade. O que o Guarani menos precisa agora é de pressão, é de turbulência. O Guarani precisa ter tudo meio que cristalino, né, para canalizar as forças para a Série B, para essas rodadas, para os jogos no Brinco de Ouro, para os jogos fora também, para o Guarani conquistar aí estas benditas 12 vitórias. Intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta a gente fala da Ponte. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas.
As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Onze horas e 52 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar da Ponte que entra em campo amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, contra o Mirassol no Moisés Lucarelli. Quem estará em campo é Matheus Regis, atacante que marcou apenas um gol, né, com a camisa da Ponte, foi aquele jogo contra o CRB. São 12 jogos com a camisa da Ponte já. O Matheus Regis está querendo melhorar essa marca, né, até para ter uma afirmação nessa disputa que ele tem com o Iago Dias, principalmente com outras peças da Ponte. E fala sobre a importância, né, de conquistar pontos dentro ou fora de casa e saltar na tabela com a Ponte. Bom dia. Então, claro, o professor Nelson vem conversado com nós, que é sempre bom pontuar, né? Principalmente fora de casa e nós fazer nosso dever em casa. Temos uma meta sim e espero cumpri-los e a gente brigar lá na parte de cima da tabela e conseguir o tão sonhado acesso. Eu creio que sim, né? A gente vem conversado bastante, a gente vem trabalhando forte durante a semana. Creio que é uma disputa sadia entre nós. São jogadores de alta qualidade, né? O Gé, o Dodô, o Iago, que vem entrando aí, vem ajudando. E espero que a gente possa ajudar a Ponte da melhor maneira. Matheus Regis é um jogador importante, né? Por esquema da Ponte, né, Carlão? Mas assim, ele tem números discretos. Sim. Nós esperávamos um Matheus Regis com um maior protagonismo, né? Em virtude do que ele fez com a camisa do São Bernardo, mas isso ainda não aconteceu na Ponte. Acho um jogador importante, acho que é uma peça, se não é um titular absoluto, mas se for para o banco é peça que sempre vai ser utilizado. Fez o gol contra o CRB, aliás foi a melhor partida do Matheus Regis, né? Lá contra o Brusque ele acaba fazendo um gol também, mas não deu muito certo. Mas eu acho que precisa entregar mais, né? Mesmo sendo uma das boas contratações para a Série B, mas eu esperava um pouquinho mais do Matheus. Eu esperava o Matheus um nível semelhante ao do São Bernardo, né? Interessante, né? 2 anos em que o São Bernardo realiza boas campanhas nos estaduais. O Barleta foi uma sombra no passado e não conseguiu se firmar, né? No Corinthians, no Ceará. E no Sport parece que tá tocando de uma maneira satisfatória. E o Matheus Regis, né, fez um grande campeonato paulista, não com o protagonismo do Barleta, mas foi um expoente do São Bernardo. E na Ponte ele ainda também não conseguiu cravar o espaço dele, embora seja um jogador importante no esquema do técnico Nelsinho. Vamos ver, agora tem um jogo contra o Mirassol, um jogo difícil, um jogo complicado, e eu creio que o Matheus Regis vai ser uma peça importante aí para o Nelsinho montar essa equipe nesse jogo tão difícil para Macaca. Jogo duro, hein, Fábio Scheibe? Ponte contra o Mirassol, mesmo a Ponte jogando em casa. Mirassol é um time hoje do pelotão de frente, né, dentro do campeonato. Há apenas um ponto do G4 da competição, Mirassol que vem de vitória contra o CRB, parada complicada para a Ponte Preta, mas a Ponte Preta em seus domínios, no Moisés Lucarelli, acaba sendo muito forte também. O Matheus Regis que vai ter uma função importante nesse jogo, já que o Dodô está fora, né, suspenso. O Matheus Regis vai ser uma peça importante nesse ataque da Ponte Preta, que tem funcionado bem com o Gé também, à frente com o Gé.
já que o Nelsinho não gosta de prestígio dos atacantes do Guilherme Beleia, do Everton Ribeiro, que acabou nem jogando na Ponte Preta, e do Vinícius. O Matheus Regis é uma peça importante, vai ter que estar bem amanhã para fazer uma boa partida. A Ponte Preta tentando escapar de vez lá da parte de baixo da tabela, né? Sem dúvida nenhuma, partida com transmissão, claro, do Futebol Globo CBN Campinas, Ponte contra Mirassol. Cadê os reforços da Ponte? Tá perguntando aqui o Wilson Rocha. E chegou o primeiro, até foi um comentário nosso ontem, né, Carlão? Nós já trouxemos o nome do Tomás Luciano, lateral direito de 22 anos, mas a negociação tinha esfriado, a negociação esfriou, né, na semana passada, por conta da pedida do empresário, enfim, a informação que nós apuramos, mas avançou de ontem para hoje e de repente deu negócio. Então, o Tomás Luciano em Campinas, para passar por exames, aquela coisa toda de assinatura de contrato, deve ser o primeiro reforço oficializado pela Ponte, numa posição que hoje tem o Luiz Felipe e o Igor Inocêncio, além do jovem João Gabriel, mas que vira e mexe o Nelsinho estava improvisando. Então, eu imagino que seja um reforço aí para brigar por espaço e brigar aí principalmente com o Igor Inocêncio, né, Carlão de Freitas? É, uma posição que é carente da Ponte, mesmo com esses 3 nomes, o Inocêncio até que se fixou um pouquinho mais e se destacou, curiosamente, atuando pelo lado esquerdo, mas é o cara da posição, mas a Ponte não tem uma peça de reposição à altura, né? O Luiz Felipe, além das lesões, mas é um jogador que ainda não passa uma segurança pro técnico Nelsinho Batista. O João Gabriel ainda é um garoto, foi utilizado, não comprometeu, mas ainda é um jogador que precisa amadurecer um pouquinho mais. Engraçado como a Ponte tem essa ligação, né, com o Grêmio e Inter, e que poucos deram certo, né? Todos chegaram a Campinas com apostas, mas poucos assim também deram certo, se fixaram como jogadores da Ponte, né? Eu enumerei aqui Felipe Albuquerque, lateral direito, que disputou aí o campeonato de 2021, acho, né? 2021, e foi razoável, né? Vico, Guilherme Pato, Guilherme Godoy, né? Que era aquele lateral esquerdo do Grêmio também, que não deu muito certo. Então é mais uma aposta. Tudo bem que o Tomás Luciano estava no futebol português, mas é um jogador criado pelo Grêmio. A gente espera que ele possa contrariar aí esse retrospecto destes que eu citei, que praticamente nenhum deles deu certo, e que o Tomás Luciano possa chegar e resolver esse problema na lateral da Ponte. Mas ainda vai ter que buscar, vai brigar por espaço entre os titulares. Pois é, aqui atendendo ainda alguns ouvintes pelo nosso WhatsApp, a fé do corintiano no Ramon Dias está igual a autoestima do Rafinha, que foi eliminado da Copa, mas jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Salve o Corinthians. O Rafinha disse isso, Júlio? Então, lembrando disso. Né? Acho que não. Espero que não, né? Espero que não. Rafinha aqui, para quem não associou, atacante da seleção e do Barcelona. Da seleção, olha aí. Você teve que falar pra rapaziada quem é o Rafinha, né? Olha os tempos. Porque às vezes, né, associa com o Rafinha do São Paulo, sei lá. Não, o Rafinha que teve um entreveiro com o Ronaldinho Gaúcho antes da Copa América, naquela ação de marketing que o Ronaldinho Gaúcho fez, né? Acabou criticando a seleção brasileira, não caiu bem, mas era até uma ação de marketing, até uma brincadeira do Ronaldinho, mas o Rafinha respondeu forte pro Ronaldinho Gaúcho. Não sei se ele falou de ter jogado melhor que o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, mas fez duras críticas os dois que são de Porto Alegre, né? Verdade, bem lembrado. Quem jogou mais, ô Fábio Chab? Quem jogou mais? Tô brincando, pelo amor de Deus, né? Tá louco, que isso, calma. Abraço pro André, tá dizendo que a Ponte consegue vencer e acessa pela primeira vez no top 10 do campeonato, bem lembrado. Em caso de vitória, há uma grande chance disso acontecer mesmo. Obrigado, André, pela mensagem. Os jogadores do Guarani estão disponíveis para jogar na sexta-feira, no sábado. Soltei um áudio aqui sem querer. Estão sim, todos inclusive já no vídeo, 5 reforços, né? O Matheus Salustiano e o René Santos, que são zagueiros, o Gabriel Bispo é volante, o Pacheco que é lateral. Acho que esse é o que mais tem chance de jogar, inclusive, porque Guarani, o Diogo Matheus não tá jogando. Não tá nos planos. O Ian foi expulso, Heitor machucado, ou improvisa ou vai ao Pacheco. Então por isso eu acho que o Pacheco tem chance de jogar. Verdade, né? acho que tava jogando aí titular, no Operário. Enfim, acho que tô imaginando aqui que o Guarani vai mais ou menos nessa linha aí em relação aos reforços. E mandar um abraço aqui pro Lucas. Tá dizendo que a Inglaterra vai ser campeã mesmo com um futebol mais burocrático. Eu não discordo tanto não, viu?
Acho que o futebol apresentado pela Inglaterra até aqui na Eurocopa não é um futebol vistoso, mas foi muito legal. Ontem o jogo, né, em si, e a dedicação da Inglaterra foi bem interessante. É uma né? característica diferente, né, do futebol espanhol. O futebol da Espanha faz uma transição, mas uma transição com resultados, com individualidades. É um futebol mais solto, né, com o Yamal sendo aí o caro símbolo desta renovação espanhola. Mas é final. Claro que a Inglaterra tem possibilidades. 2 gigantes do futebol europeu. É 50-50. Não dá para apontar um favorito. A Espanha joga mais bonito, mas a Inglaterra tem tradição, tem... bons jogadores, Kane, Bellingham. Vai ser jogaço. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta no CBN Esporte às 11. Grande abraço a todos vocês, até lá. CBN Esportes Campinas.